Ouvir e praticar a palavra de Deus é guardar e confiar e estar firme e guiado em tudo aquilo que Jesus ensinou. Não é o que os homens ensinam dentro da igreja. E eu faço um desafio a você. Analise essa vida de fé que você está vivendo. Os trabalhos e rituais, as práticas que você vive de fé. Nada disso que você está praticando como fé em Deus foi o que Jesus ensinou. Nada. Nada. Jesus não ensinou ninguém a estar dentro de igreja para adorar Ele. Jesus não ensinou ninguém a estar dentro de igreja para buscar Ele. Jesus não ensinou ninguém a estar dentro de igreja para alcançar a bênção dele. Jesus não ensinou ninguém a tomar ceia para ter comunhão com Ele. Jesus não ensinou ninguém a ser batizado para fazer parte do reino de Deus, para ser salvo, para ser de Deus. Jesus não ensinou ninguém a guardar sábado. Jesus não ensinou ninguém a ir para nenhuma campanha, nenhum ritual, nenhum misticismo para encontrar libertação, quebra de maldição, para receber chave de bênção, de vitória, a campanha da muralha, a campanha não sei o quê. Jesus não mandou ninguém a estar dentro de igreja em culto profético, culto de revelação, culto disso. Jesus não ensinou ninguém a fazer vigília, subir monte, estar em campanha, em consagração disso ou daquilo outro. Jesus nos ensinou a estar na palavra dele. Bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Jesus disse, o homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse está com a sua vida edificada na rocha. A rocha é ele, é a palavra. Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Só aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. A palavra de Deus não nos ensina nada disso que as religiões estão levando o povo a viver. O povo lá enchendo multidão para ver os homens, para ver grupo, para ver cantor, para ver atração, entretenimento. Igrejas hoje virou palco de atração, lugar, ambiente de satisfação, de conveniência, onde você vai ver o atrativo nas sociais. Igreja hoje não é o que deveria ser, local de ensino, de estudo, de instrução, para formar discípulos para Cristo. Hoje essas igrejas são lugar que formam pessoas fanáticas, sem entendimento, perdida no movimento, embriagada dentro do movimento espiritual dentro delas. Igreja hoje tornou-se covil de lobos, lugar de comércio da fé, aonde o povo está ali fazendo de tudo, menos buscar a Deus. As igrejas hoje, as religiões, quando eu falo igreja, religião, estou generalizando todo o sistema religioso, seja ele evangélico, católico, budista, onde o povo está lá se reunindo nas igrejas evangélicas, onde o povo se reúne nas igrejas católicas, onde o povo se reúne nos centros, no espírita, nos salão do reino, nas igrejas de Mórmon, onde o povo se reúne nos ambientes, nas instituições da sua religião, estão perdidos de Deus. Vai ver o que ensinam lá dentro do catolicismo? Vai ver o que ensinam lá dentro das igrejas evangélicas? O que o povo está vivendo lá é a maior banalização. Vão ver o que o povo está aprendendo lá e recebendo dentro da doutrina espírita, dentro dos mormons, dentro do testemunho de Jeová. Eles estão recebendo de tudo, sendo formado discípulo das igrejas, das religiões, mas não discípulo de Cristo, porque eles não estão sendo formados pela verdade do Evangelho. Meus amados irmãos, aqui é muito sério. O que eu levo aqui é assunto sólido, sério, que vai iluminar a tua mente, esclarecer e te dar o conhecimento da verdade que você precisa para ser liberto. Amém? Então aprenda o que é que a palavra de Deus nos ensina para praticar e viver uma vida com Deus em regra de fé e prática, dentro do que ensina a palavra, não dentro do que ensina os homens. Você entendeu, meu irmão? Você conseguiu alcançar o que eu quero passar para você? Então que você seja prudente. Tchau, benção. Que você seja prudente, que você analise, que você observe a vida de fé que você está vivendo, em que é que você está sendo instruído, quem está te instruindo, o que tu estás aprendendo nessa instituição, nessa religião, dentro desse ambiente. No que tu está sendo formado? Qual o teu conhecimento de Deus? Faça essa análise na sua vida. Paulo vai dizer aos irmãos, escrevendo sua carta aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Paulo vai dizer, examinai-vos a vós mesmos, se permanece na fé, ou se já não fostes reprovado. A fé que leva o homem a receber a aprovação de Deus é a fé que vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Então você está praticando muitas coisas que a palavra não ensina. A palavra não ensina ninguém a ser membro, escravo, negócio, propriedade
de nenhuma religião. Para você ser de Deus, não é dentro de nenhuma igreja como ensina hoje, não. Tem que ter uma igreja para ser de Deus. Quem é de Deus não pode estar fora da igreja. Isso é mentira. Quem ensina isso é os homens. Você não precisa de uma igreja para ser de Deus. Você precisa se converter a Cristo para você se tornar membro da igreja de Deus, que não é nenhuma instituição onde você tem que estar. A igreja de Deus são pessoas que você tem que ser quando for selado pelo Espírito Santo, se convertendo a Cristo para receber esse selo que garante você, membro que forma a igreja de Deus. Você tem que estar em Cristo e a palavra de Cristo em você, para você ser igreja de Deus. Não dentro de igreja, cumprindo devoção e vivendo ritual e formalidade do cerimonial, como batismo nas águas para ser de Deus. Você tem que estar em Cristo. Então a palavra de Deus não ensina isso. Esse princípio que os líderes religiosos pregam para o povo. Não, você tem que ter uma igreja para você ser de Deus. Porque você não pode ser de Deus se não tiver uma igreja. Como é que você vai ser ensinado e instruído? Aí eu pergunto, os apóstolos ensinaram alguém dentro de igreja? O evangelho foi pregado dentro de igreja? Foi pregado nas ruas, nas vielas, nas praças, nos lugares públicos, nas casas, e as comunidades foram sendo formadas, e eles se congregavam, não era dentro de igreja, instituição, sobre a regra, o domínio e a autoridade de nenhum homem, dentro da hierarquia do sistema. Eles congregavam entre si, nas casas, nos lugares públicos, sobre a autoridade da palavra, não de homem, não de líder, não de pastor, presidente, dono de ministério. Isso aí, a palavra não ensina. Esse sistema religioso, dentro desse modelo que o povo é ensinado a viver como se fosse de Deus, é do diabo, não é de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o meu compromisso. Pregar a verdade que liberta e levar a luz de Deus ao mundo para esclarecer, e todo aquele que crê será salvo. Creia no Evangelho, porque o único meio de salvação é pelo Evangelho. Se você crer e seguir o que o Evangelho informa, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Não é nenhuma igreja com nenhum ritual ou cerimonial você cumprindo para ser salvo. É crendo no Evangelho e se mantendo firme no Evangelho e sendo prudente, cuidando da tua vida, não dentro de igreja, cuidando de ti e da doutrina, buscando cada dia mais conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor para se fortalecer, estar firme nele, não dentro de culto de igreja, mas dentro do conhecimento da palavra. Quando você está buscando, você está se fortalecendo. Quando você está examinando a palavra, você está se fortalecendo. Quando você está buscando a palavra, você está se enchendo da graça de Deus, do poder de Deus na sua vida. Não é dentro de uma campanha de unção, de poder, de revelação, culto de restauração, culto de avivamento. Avivamento é na palavra. Quando você tem o conhecimento dela, está nela. Aí você tem vida com Deus. Avivamento não é dentro de culto de igreja. Até isso, o povo vive essa mentira como se fosse verdade de Deus. A palavra não ensina isso, gente. A palavra não ensina ninguém a estar em nenhum culto de avivamento, em nenhum culto de consagração, em nenhum culto disso ou daquilo outro. Isso tudo é formalidade religiosa. Isso é vã. Você tem que viver uma vida com entendimento, consciente, inteligente, sóbrio, lúcido na palavra de Deus. Não é uma vida alienada, uma vida dentro de um fanatismo, de uma devoção, dentro de uma instituição, cumprindo e praticando, sendo dependente da vida com Deus ali dentro. A sua dependência, a sua necessidade da comunhão com Deus não é nenhuma igreja, nenhuma vida de sacrifício religioso. É uma vida no conhecimento em Cristo para se manter na